Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Adoro Gente que Desmaia. Eu sou Débora Lucas. Eu sou Luana Ferreira. Eu sou Michele César. Nós somos terapeutas transpessoais e se você quiser conhecer a história completa desse nome tão diferentão, você vai conferir os episódios anteriores. Mas eu te adianto que o nome tem muito a ver com o nosso assunto do episódio de hoje, que são os nossos desafios emocionais. Nós consideramos os desmaios como processos de transformação e saltos de consciência. E o que nós vamos falar hoje, então, pessoal? Sobre saúde mental, né? E, afinal, o que é saúde mental? A gente vê aí, né, nas redes, em perfis de profissionais de saúde, falando muito do janeiro, né, como um mês de conscientização sobre saúde mental. E dando uma pesquisa despretensiosa no Google, a gente vê muitos conceitos, né? Um primeiro conceito interessante para a gente começar a nossa conversa é o conceito de saúde, né? A OMS coloca que o conceito que a saúde é muito mais do que a ausência de doença. E aí ela traz que é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, nesse conceito, assim, amplo, né, um estado completo de bem-estar físico, mental e social, já coloca para nós várias questões aí, né, muito além da mente, que é o que a gente costuma falar, né, quando a gente pensa em saúde mental, a gente associa muito a mente, a psicológico, a pensamento. Mas esse conceito amplo de saúde coloca a gente também num campo físico e num campo social. Então, saúde mental, tem lá um conceito que traz, que é o equilíbrio entre uma pessoa e seu meio sociocultural, e garante qualidade de vida. Um outro conceito é um estado de bem-estar que permite lidar com os desafios da vida e contribuir para a comunidade. Esse é o conceito da OMS. Achei um outro conceito que traz, que é um estado de bem-estar que permite lidar com situações da vida e desenvolver habilidades e participar da sociedade. Então, de novo, a gente tem aí essa questão, né, da relação do indivíduo, do sujeito, com o meio onde ele vive. Mais um conceito. Saúde mental é o equilíbrio emocional, psicológico e social, que permite o uso das capacidades cognitivas e comportamentais. Então, o que trouxe para a gente aí, dando essa pequena passeada nesses conceitos? Que a saúde mental, ela está além de nós, né? Está além do indivíduo, está além do sujeito. E colocou questões aí importantes relacionadas ao meio, né? Ao meio sociocultural, às nossas relações interpessoais. E aí trazemos aí esses questionamentos. O que, afinal de contas, que é esse equilíbrio entre o emocional, o mental e o social? É importante, né? A gente vai falar sobre isso ao longo do nosso episódio, mas é importante a gente colocar as campanhas, né? Eu falei aí a princípio do janeiro, né? Do mês de janeiro como um mês de conscientização, mas nós temos pelo menos aí 3 campanhas que abordam essa temática. A Janeiro Branco, né? Traz a importância da sensibilização para a necessidade de quebrar os tabus e estigmas sobre o tema da saúde mental. E ela coloca principalmente o foco em encorajar a pessoa a buscar ajuda profissional. Então, é uma campanha que é muito veiculada pelos profissionais de saúde, né? Colocando aí a importância de, quando estivermos enfrentando desafios nesse campo, procurar a ajuda de um profissional. Então, ela traz muito a conscientização sobre as doenças mentais e emocionais. E eu achei uma descrição interessante que, dizendo, né, como justificativa, né, conscientizar sobre as doenças, principalmente aquelas que podem afetar a capacidade para o trabalho. Então, isso me chamou a atenção, por quê? Né? A gente está falando de saúde mental,
num contexto, né, colocando o contexto sociocultural como um fator aí relevante para a saúde. Então, a campanha traz também essa importância do sujeito estar inserido num trabalho, né? E aí a gente pode aí devagar em várias temáticas o quanto que o trabalho, né, na nossa sociedade, ele é um fator de adoecimento. Então, fica aí essa reflexão para a gente trabalhar ao longo aí do nosso episódio também, né? Como que a saúde, né, a saúde mental, ela está atrelada a essa dimensão de ser funcional e de ser produtivo. Uma outra campanha, né, a Saúde Mental de Janeiro a Janeiro. Essa campanha ela foi fundada em 2020, após, né, o início aí da pandemia, e ela traz uma perspectiva um pouco diferente. Ela vai falar da ideia de um cuidado integral e contínuo, tanto para a saúde física como para a saúde psicológica. Então, esse cuidado ele vai além da prevenção e do encaminhamento para a psicoterapia. Então, eu não estou focando a saúde mental eu não estou focando a campanha em pedir a ajuda profissional. Eu estou provocando uma reflexão um pouco mais profunda, né? Ela tá também, a saúde mental está também associada à relação das pessoas com o seu entorno, mas coloca-se também nessa campanha as situações de vulnerabilidade social e econômica, que são fatores, né, de adoecimento mental. E a própria condição de acesso e usufruto de garantias essenciais, né? Por exemplo, um meio ambiente equilibrado é um fator de proteção da saúde mental. E uma terceira campanha, talvez seja a mais veiculada, é a campanha de Setembro Amarelo. Ela visa principalmente conscientizar sobre a prevenção do suicídio, né? O suicídio é a 4ª causa de morte no mundo e a 2ª causa de morte entre jovens. Então, não tem como a gente falar de prevenção do suicídio sem a gente falar de saúde mental e todas as questões que estão atreladas à saúde mental. Então, a gente precisa falar do contexto sociocultural, do contexto econômico, porque tudo isso vai impactar, obviamente, né, nesse sujeito. Nós, como humanos, nós somos seres naturalmente sociais, né? Se a gente não tiver um cuidado, assim que a gente nasce, for ali deixado à mercê da natureza, em menos de 2 dias a gente morre. Então, nós precisamos de ser cuidados, né? Então, isso coloca claramente a nossa saúde mental nesse contexto das nossas relações interpessoais. O que é importante a gente colocar é que o adoecimento mental, ele não tem uma causa única, né? É uma questão multifatorial. São vários fatores que podem levar ao desenvolvimento de um transtorno. E não necessariamente só quem tem um transtorno é quem tem problemas de saúde mental. Como a gente viu acima, a saúde mental tem a ver com lidar com desafios, com lidar com questões cotidianas. Então, se eu estou bem, se eu estou equilibrado, eu consigo lidar de uma forma relativamente saudável no meu dia a dia. Se eu não consigo, eu preciso olhar para isso, independente de ter um transtorno ou não, né? Uma questão importante que a gente precisa colocar quando a gente conversa de saúde mental é um risco de medicalização da vida, né? Falei aí de transtornos, então a gente precisa tomar muito cuidado, porque essas questões precisam ser avaliadas, né, por profissionais competentes, mas a gente vive numa sociedade adoecedora, né? Então a gente precisa ter esse cuidado se a gente não está medicalizando problemas que são comuns da vida. Por exemplo, perda, né? Ao longo da nossa vida, nós vamos viver várias perdas. Seja a perda de um relacionamento, seja a morte, seja a perda de um emprego. Então, são questões da vida cotidiana. Eu preciso entender que a minha forma de lidar com isso vai ser um preditor de saúde ou não. Eventualmente, eu posso precisar de uma intervenção profissional, mas não necessariamente, né? É muito comum, e é necessário e coerente, que quando a gente perde algo,
a gente sinta raiva, tristeza, né? E essa raiva e essa tristeza, ela não se dissipa do dia para a noite. Então, existe um processo natural e necessário para eu lidar com essa perda, por exemplo. E muitas vezes, né, na nossa sociedade contemporânea, muito acelerada, a gente quer se livrar logo daquelas emoções que são coerentes com o fato. E aí a gente acaba medicalizando, né? Seja com o uso de medicamento, né? Porque medicalizar não é só usar medicamento. Medicalizar é levar um discurso médico para uma coisa que é cotidiana da vida, né? Então, é importante, nesse debate de saúde mental, a gente fazer essa crítica, né? Em que momento que a gente está fugindo de lidar com o que de fato precisa ser visto, ser olhado, e estou buscando uma ajuda que às vezes acaba sendo mais uma fuga do que de fato um momento necessário para eu me apropriar ali do que está acontecendo, e para eu aprender e para eu desenvolver, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, já falei bastante. E aí eu queria convidar as meninas agora para, depois dessa falação toda, para elas contribuírem aí, como que elas veem esse conceito, o que elas entendem de saúde mental no cotidiano, como que elas lidam com os desafios. Esses momentos também, né, que às vezes a gente quer fugir da dor e às vezes vai procurando aí esses atalhos, sem antes entender o que essa dor quer trazer para nós, enfim. Vamos papear, meninas. Eu achei muito interessante, Mil, que você trouxe dessa questão da fala, né, que já estava na chamada da perspectiva de quanto temos que ter saúde mental para operacionalizar, para performar bem no trabalho. E até trazendo uma perspectiva do que nós falamos aqui bastante no podcast, da transformação, né, que nós estamos vivendo a nível planetário, da transformação e expansão de consciência, da operacionalização desse novo paradigma do que é ser humano, com todas essas faculdades energéticas, enfim. Fica muito interessante perceber, é quase que dentro dessa linha do tempo, depois de nós termos nos estressado como coletivo, tanto assim com processos de produtividade, processos capitalistas no sentido de produção, sem um equilíbrio, sem trazer um olhar para o ser humano no emocional, né? Nas faculdades de desfrutar a vida simplesmente pelo prazer de estar vivo e desenvolver isso na nossa cultura, o próprio sistema, o próprio corpo do coletivo da vida nos leva para um lugar de que entendi. Então, para você, sociedade, o que importa é o trabalho? Então, vou mostrar aqui para vocês que se vocês não estiverem bem no primeiro momento, o trabalho também não vai rolar. Então, eu acho que estamos todos agora, se a gente for trazer de maneira prática mesmo, convocados a nos transformar a nível de consciência para a gente perceber que para continuar vivendo e produzindo e trabalhando e ganhando dinheiro e criando nossos filhos e nos casando e tendo amigos, nós vamos precisar reaprender o que é ser humano, mas na base, além do que todo o mercado nos ensinou. E eu não estou fazendo um discurso aqui contra a produção ou o ganhar dinheiro. Estou falando aqui de questões existenciais. Porque quando nós falamos de saúde mental e levamos isso para um paradigma, para uma conversa sobre energia, e você trouxe muito bem sobre, é um conjunto, né? Como eu me entendo como pessoa, como eu, como pessoa, vou e interajo com campos socioculturais e como eu me entendo com o meu corpo físico também, como isso chega para o meu corpo físico. Isso vai passar por lugares de mais percepção de como eu me alimento e do que eu me alimento em todos os níveis. E mais do que isso, que é autoconhecimento, né? E conhecimento da própria energia e de como nos comunicamos. Como eu vou caminhando e como eu recebo interferências do campo onde eu estou e eu também deixo a minha marca ali. E isso tudo passa por um processo de nos conhecermos mais, de desenvolvermos mais
continente emocional, que é a capacidade que eu tenho para lidar com as tribulações da vida quando elas se apresentam, e elas vão se apresentar, porque aqui é planeta Terra, e é o que você trouxe, né? Nós temos, os seres humanos, eles transitam, nós somos projetados para transitar em emoções muito expansivas e emoções muito densas. E eu ter robustez para sustentar isso está completamente, diretamente ligado a como eu vou passar por processos de adoecimento dentro do mental ou não. E é importante dizer também que, dentro da perspectiva energética, nós reconhecemos que muitas doenças já estão já estão instaladas na psique individual e na psique do coletivo. Então, até o momento que eu percebo o meu ponto de partida, eu tenho que levar isso em consideração, para não parecer que as coisas elas são simplistas, como você mesmo trouxe, né? Senão a gente acaba entrando numa ilusão, que é muito falada hoje também, de ou medicalizar tudo, como você trouxe, ou trazer tudo para um lugar de, se eu pensar diferente, simplesmente as coisas vão se transformar. Não é assim que o pagode toca. Nós estamos falando de transformações da alma muito profundas, primeiro começando em cada um de nós, para depois nós construirmos uma sociedade que já nos enxerga de outra forma. E por isso o mercado muda, a relação com o dinheiro muda, a relação com os corpos mudam, as doenças não se manifestam mais porque elas já não têm mais padrão vibratório de adoecimento para se instalar, mas isso, como você disse, é um processo que nós estamos caminhando para desenvolver isso aí individual e coletivamente. E não tem como a gente fugir, né, Lu? Assim, a gente vai trazer agora, ou a gente faz isso, ou façamos isso. O próprio campo da vida já colocou a gente num beco sem saída. Daqui para frente é desenvolvimento pessoal. A palavra é essa. E sabe por que a gente não tem mais escolha, assim, usando a referência da OMS, como a Michelle falou no início, tem alguns dados publicados sobre saúde mental que mostram que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente tem que lidar com isso. Primeiro que a OMS diz que metade da população vai ter alguma questão... Caiu um lenço aqui, não sei se deu para ouvir aí, mas enfim. Metade da população, até os 75 anos de idade, vai ter alguma questão psíquica e emocional. 1 em cada 8 pessoas já tem alguma questão de saúde mental. Então, é uma coisa que a gente já vivencia. E se a gente fala que a população, né, cada vez mais nós iremos viver por mais tempo, 75 anos, muitos de nós estaremos vivos, significa que a metade de nós terá esse sofrimento ao longo da vida. Então, tem um trem errado, né? Assim, tem claramente uma coisa errada com o mundo. E aí, pegando um pouco do que a Débora falou, né, eu acho que a falta de autocuidado, de cuidado com o outro, a falta de consciência, a forma como a gente leva a vida muito materializada, relações muito líquidas, superficiais, isso traz, de fato, esse distanciamento e esse esgotamento. A gente tem pouco tempo de lida com a gente mesmo, e aí eu fico lembrando do que nós 3 estudamos até na pós, acho que 3 anos atrás, quando a gente estudou física, né, e como durante muito tempo os estudos eram destinados mesmo às questões de matéria, e pouco pensada, a física pouco pensada de forma holística, né, de forma expansiva, de forma como hoje a gente entende e tem entendido cada vez mais a física quântica. Eu acho que esses estudos e essas publicações trouxeram um entendimento maravilhoso sobre as questões de matérias, evolução de tecnologia, mas a gente ficou muito nisso, e falta a gente pensar nessas outras questões que compõem a saúde, como a Michelle falou. E se saúde é uma questão também, por conceito, que envolve um contexto sociocultural, gente, qual que é o contexto da saúde mental? Vou falar do Brasil. Se 20 anos atrás a gente tinha manicômio, né? Assim, Michelle é uma estudiosa nesse tema, a gente tratava saúde mental de uma forma muito mecanicista, pouco holística, pouco integrativa. Se 20 anos atrás a gente tinha o manicômio como um lugar de tratativa, de tratamento de saúde mental, como que 20 anos, 25 anos depois do fim desses
tratamentos que eram mais polêmicos, a gente poderia ter um espaço tranquilo para trabalhar esse tema. Existe muito estigma, existe muito preconceito, né? A gente falar de saúde mental é um tabu, né? Esse contexto sociocultural que a gente tem com relação à saúde mental é péssimo, né? As pessoas têm... Eu particularmente, fiquei, na hora que a gente estava falando desse tema, pensando por que existe a diferença de saúde mental e saúde física? É saúde, né? Assim, então, existe um estigma até na separação de nomenclatura, a própria nomenclatura. Então, eu acho que a gente tem alguns desafios assim, dentro desse contexto sociocultural para a gente lidar com a gente mesmo, para a gente lidar com o outro. Lembrando que até 75 anos, duas, nós três, todas nós já temos questões emocionais, né, psíquicas e tal, que daqui a pouco compartilharemos. Mas, se não tivéssemos até 75 anos, duas de nós teríamos. Então, assim, é aqui do lado, é o tempo todo. Então, estigma. A gente precisa revisitar esse conceito de saúde mental e perceber que é uma questão de saúde pública, que existe. E como que a gente vai lidar com isso? A gente tem que acolher, a gente tem que cuidar, a gente tem que ter consciência disso. E o mundo, como a Débora falou, não está tão preparado para esse tipo de trabalho, né, para esse tipo de acolhimento. E aí enquanto as meninas foram falando, eu fui lembrando de alguns conceitos que não são específicos sobre saúde mental, mas trabalham a questão de felicidade, de alegria, de bondade, de compaixão. Existe um ranqueamento, eu não sei se eu já falei disso em algum outro episódio, mas acho legal falar novamente, existe um ranqueamento dos países mais felizes do mundo. Então, em teoria, são aqueles que têm menos questões de saúde mental problemáticas. E são várias metodologias, inclusive de equipamento público, né, que são trabalhadas para que as pessoas tenham as necessidades básicas garantidas para que consigam pensar em questões mais sistêmicas da vida ou perdi a palavra, mas vou lembrar, de autocuidado, de trabalhar questões de satisfação própria, né, para além de ficar nas questões básicas, que eu quero dizer, eu preciso sair para trabalhar, porque senão ninguém come, eu preciso garantir um plano de saúde, porque se alguém passar mal, enfim, esses países que têm o índice de felicidade alto, eles têm essas necessidades básicas garantidas. Então, existe o suporte, como a Mi falou no início, né, que é importante a questão sociocultural, o suporte governamental para as questões básicas, então isso diminui uma ansiedade de que preciso produzir para sobreviver, então isso dá espaço para outras questões aparecerem, mas eles têm práticas tão bonitinhas, eu estou tentando lembrar, acho que é a Dinamarca, o penúltimo livro que eu li sobre esse tema, ele é um nome da felicidade na Dinamarca. Gente, é um nome muito... Até o final do episódio eu vou pegar o livro para vocês verem. Eles têm práticas tão simples que estimulam esse bem-estar. Então, por exemplo, lá é um país que consome muita vela, porque as velas, para eles, trazem conforto, acolhimento, segurança. Então, eles têm isso como uma prática diária. Tomar bebidas quentes num país que é frio também traz essa sensação de acolhimento. E todos os países, são um ranqueamento de 10 a 20 países, eles têm as suas próprias características para estimular esse sentimento gostoso de prazer da vida. E eu fiquei pensando, qual que é o do Brasil, né? Qual que é o nosso? Então, faço recorte do nosso país, mas faço recorte da gente mesmo. A gente consegue conceber, entender qual é o nosso lugar de acolhimento, e a gente tem coragem de trazer isso para o nosso dia a dia, né? Assim, para contribuir com a nossa saúde mental. Então, tem da Dinamarca, tem o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta, que é do país Butão, que eu já falei de algumas vezes, tem o Ubuntu, que é uma filosofia africana, e tantas outras. Então, para a gente pensar, assim, é um lugar que nos ajuda, saúde, como a Michelle falou, é muito mais do que uma questão específica, mas existem experiências que podem contribuir para o nosso entendimento do que e de como buscar uma saúde mental. Me pega muito duas coisas aqui que eu anotei. A questão da capacidade de passar pelos desafios, né? O que eu percebo até em atendimentos, principalmente de adolescentes e adultos jovens,
uma dificuldade muito grande de lidar, né? De sentir as emoções desagradáveis. Então, a gente precisa entender que sentir é humano e é diferente de sofrer, né? Então, se eu faço um movimento de não olhar para o que eu estou sentindo, eu vou precisar de procurar recursos externos para me distrair dessa dor. E aí eu vou criando uma bola de neve, né? Enfim, a gente vê aí, né, com o passar do tempo, que isso pode desenvolver uma série de transtornos. Então, eu acho que a gente precisa recuperar essa coisa de olhar para dentro, né? Porque, inclusive, com o uso das redes sociais, até o que a gente consome nessas redes, se a gente fizer uma experiência de observar como a gente se sente após passar tantos minutos ou tantas horas no Instagram, por exemplo, e o tipo de conteúdo que a gente consome, a gente vai ver que a gente responde a isso, né? Então, numa sociedade voltada para o consumo, para a produtividade, eu preciso estar alegre o tempo todo, sendo explorado, feliz, né? Então, eu acho que eu vi recentemente a postagem de um psicólogo que eu acompanho, que trabalha com psicologia positiva, aí parece que ele fez uma viagem para Costa Rica, e aí ele citou que a Costa Rica, no ranking da felicidade, tá em 12º, eu acho. E aí ele trouxe essa questão, que nem é um país considerado um país rico, né? Então, isso eu acho que é uma questão que está crucial aí, né? A produzir para consumir com a ilusão de que esse consumo me traz felicidade. Isso é muito perigoso, né? E como que eu encontro essa medida do que me traz o bem-estar? É muito particular. E se eu volto para o externo, me traz o bem-estar, tal coisa, me traz o bem-estar, né? A gente vai, né? A gente não vai sair aí dessa rodinha de trabalhar para no final, né, que é uma coisa meio, vou trabalhar, uma coisa meio americana, assim, né, vou trabalhar, aí eu vou ter uma aposentadoria, vou ter muito dinheiro e vou estar tranquilo. Provavelmente você vai estar doente e gastar o dinheiro que você acumulou para cuidar dessa saúde, né? Então, a gente incorpora umas coisas e esquece, né, que a gente não, né, a gente está aqui no Brasil. O que a gente tem aqui nosso, que é nosso? Que né, eu não preciso copiar de ninguém, eu preciso achar o meu lugar no mundo. E para isso eu tenho que tomar cuidado com o que eu consumo, né? Com o que eu consumo, com o que eu penso, com o que eu busco, né? Não tem receita pronta. Eu preciso ser autorresponsável nesse sentido. E é muito legal isso que você trouxe, Vi, porque a gente olha a não ter receita pronta no nosso processo individual. Então, o que eu mais gosto de fazer, que inclusive vai ter necessariamente que passar por um processo de investigação, autoinvestigação, que é autoconhecimento, e aí cada um vai olhar para si e vai ver, olha, eu não gosto disso por isso, e vai revisitar a sua história necessariamente. E existem chaves universais de regulação emocional, né? Por exemplo, não tem receita pronta para qual conteúdo que vai me regular mais. Mas é inevitável que para todos, se ficarmos muitas horas na rede social, nós vamos nos desregular. E o que a Lu trouxe também é muito curioso, né, para falar do Brasil, porque essa comparação com países que têm complexos de sobrevivência muito instalados na psique do coletivo e na individual, versus países que já superaram esse nível de... Cara, eu não tenho nenhuma palavra para colocar aqui o que eu acho do que vocês estão vendo que minha energia já está subindo do complexo de sobrevivência. Porque isso é a maior caca que, como sociedade, é a responsabilidade de todos, nós instalamos, e não vou nem entrar em questões muito polêmicas aqui, mas instalamos conscientemente na sociedade. Então, para a regulação emocional e para questões de mais saúde emocional, a gente vai ter que não atacar, mas ir direto nesse complexo de sobrevivência. Porque a maior ilusão que nós temos, todas as necessidades de segurança, né, que nós projetamos porque também nos ensinaram dessa forma, no dinheiro, no emprego,
sei lá, num plano de saúde, no seguro, que não tem problema porque eu tenho seguro, que são completamente ilusórias, e a nossa consciência sabe disso, nos deixa num estado de alerta gigantesco. Sem falar das pessoas que no Brasil ainda é uma porcentagem muito considerável, que sim vivem em estados de necessidade de sobrevivência última, que precisam se preocupar com o que vão comer todos os dias. E isso cria essa massa vibratória de pensamento que todos nós estamos imersos. Por isso é urgente que a gente olhe para essas chaves universais para nós liberarmos a ilusão de que está tudo errado e essa ansiedade absurda e esse medo do fim, né? Que é um medo de morte mesmo, como a gente estava conversando aqui dentro das nossas fofocas quânticas pessoais antes da gente começar a gravar o episódio. E aí, pensando nisso, eu vou voltar a atenção aqui também para a gente. Somos humanos e precisamos reaprender a sermos seres humanos, mamíferos, somos bichos, e como a Mi trouxe, a Lu trouxe também, nós necessitamos de vínculo. Então, vínculo, de verdade, aprender a se vincular é a chave para a corregulação emocional, para a saúde emocional de todos. Ah, nem sei o que é fazer isso, sou uma pessoa que não gosta de gente. Pode levantar a bandeira vermelha e olhar para isso, porque o seu sistema está clamando por um sistema mais seguro do que o seu, e não precisa ser, gente, nenhum monge. Não vamos nem entrar nessa discussão também. Mas para você, quando nós entramos em contato com o sistema nervoso que se sente mais seguro, automaticamente o nosso começa a espelhar aquilo e tem segurança e continente o suficiente para colocar todos esses complexos emocionais que estão instalados em nós ainda para fora. Então, as nossas angústias, o que não foi chorado, a raiva que está reprimida, de frente para um vínculo mais seguro, essa é a chave. A gente libera e vamos todos indo para um lugar de mais regulação e segurança emocional para um dia, eu tenho total fé nisso, nós sairmos desse estado de sobrevivência que, colocamos aqui, né? Vamos dizer assim. Gente, vai lá, Vida. Pode. Só eu queria falar dessa coisa da sobrevivência, porque para sobreviver é pouco, né? E a gente coloca como sobrevivência um certo excesso, assim. E a gente só vai sair desse primeiro degrau quando a gente tiver ok nesse ponto. Então, se a gente vai criando a necessidade do seguro, a necessidade da aposentadoria, a necessidade de ter uma renda assim, porque se faltar, a gente não sai da sobrevivência nunca, né? E os vínculos, não é em festa todo dia, fazer reunião todo dia, gente. A qualidade do vínculo é aquele vínculo em que eu me sinto confortável para ser vulnerável. Isso é um vínculo. Então, eu tenho muitos amigos, adolescente em rede social tem muito disso, né? Ele é popular, ele isso. Eu estou falando de adolescente, mas tem muito adulto que tá nessa também. Mas, enfim, isso é papo para outro momento. São essas relações em que a gente pode ser vulnerável. Isso é um vínculo real, né? Então, a gente vai ter 50? Não vai, né? Isso coloca também as relações sociais e a qualidade das nossas relações interpessoais num campo mais restrito. Porque a gente também, né, como ser humano mamífero pobre, abandonado, que precisa de cuidado, a gente não sai também se colocando vulnerável em todas as circunstâncias, né? Porque isso, ao longo do tempo, pode até, né, fazer com que a gente desenvolva um transtorno e tenha dificuldades aí graves de saúde mental se a gente fica nesse lugar. Então, eu queria chamar a atenção também para o que é um vínculo, né? Então, a gente precisa ficar muito atento nas nossas relações para essa conexão. Eu quero me conectar, eu não quero me conectar, flui a relação, é recíproco, não é? É muito complexo também. Eu acho que a gente diz uma abertura para o vínculo, mas como esses vínculos vão se criar e vão desenvolver, é algo também que a gente precisa deixar fluir, né? Os espaços seguros, eles contribuem bastante para a manutenção da saúde, né? Eu acho que isso é, assim, para todas nós. E
eu estava pensando aqui, né? A gente me falou no início quais são os fatores que podem comprometer a questão da saúde. E aí aqui vou usar o recorte que eu não gosto, né? Que é falar da saúde mental. Mas tem uma parte que ela que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. A gente tem uma constituição material, né? De matéria. A gente tem enzimas, a gente tem hormônios, a gente tem um funcionamento do corpo que muitas vezes, em função da nossa genética, peraí que eu vou fechar esse barulhinho, que em função da genética pode favorecer ou não as questões de saúde mental. Esse é um lado importante da gente discutir aqui, de trazer essa informação como contribuição para esse olhar da saúde mental, porque muitas vezes as pessoas podem dizer, eu faço exercício físico, que faz a liberação de hormônios e enzimas importantes, né, para o bom funcionamento da mente, do corpo. Eu me cuido, eu tenho boas relações e tal, mas existe um componente genético que muitas vezes influencia negativamente, vou chamar de negativamente, porque o sintoma é ruim, né, se a gente tem uma questão mental, psíquica, é ruim. Mas independente da sua fonte, se veio primeiro o ovo ou a galinha, se foi por causa do ambiente que isso aconteceu, ou se é porque de fato existe uma genética, o fato de termos uns sintomas psíquicos e mentais assim como a gente viu no episódio com a Geórgia, uma oportunidade de reflexão, de mudança, de pensar o que esse problema de saúde, para que ele está acontecendo, né? O que eu vou fazer com ele? Talvez seja você, seja eu, seja a Débora, Michele, a pessoa que vai romper com essa genética. E eu não estou falando de misticismo, eu estou falando de coisas reais, assim, né? Os problemas que a gente vive intergeracionais, eles existem por um motivo e cabe a alguém romper com isso ou não. Mas que, de fato, a gente fica nessa dúvida, né? Por que isso está acontecendo? Eu não estou fazendo o suficiente, eu preciso meditar mais, eu preciso comer melhor, eu preciso fazer mais atividade física. Às vezes é uma forma que seu corpo foi concebido e que tem a ver com essa história genética, que você tem uma oportunidade de talvez não malhar mais, não meditar mais, mas lidar com essa dor familiar ou lidar com essa história familiar de uma maneira diferente. Existem manifestações mais severas, menos severas. Que bom que existe a medicação, que bom que existem terapias. Acho que a forma de entender para qual caminho a pessoa vai seguir depende muito desse autoconhecimento. E eu, que não sou da área, mas que frequentei a área como paciente de terapia, de psiquiatra, de psicólogo, acho que, né, como eu falei, é muito recente a questão da medicalização, né, os manicômios e tal. É muito recente essa reforma da psiquiatria, mas acho que falta o entendimento holístico do ser humano, né, para além das questões biológicas, das questões físicas e das questões enzimáticas, não sei se essa palavra existe, mas de entender que somos energia, que somos histórico, familiar, que somos matéria, que somos emoções, e um tratamento psiquiátrico que eu gostaria de receber, se um dia precisar novamente, que englobe isso tudo, que entenda a complexidade que é existir, que o corpo é só uma das manifestações. De novo, que bom que existe remédio, mas que ele não seja a única solução, ou, enfim, que os médicos que atendam as pessoas em sofrimento mental entendam essas outras possibilidades. E aí, eu queria mostrar os livros, né, gente, que eu comentei. Então, O Segredo Dinamarquês para Viver Bem é esse livro aqui, eu não sei falar esse nome. No início, o cara até fala, você pode falar assim, assim, assado, mas não vou nem me atrever. Aqui fala O Segredo Dinamarquês para Viver Bem. Aí tem esse outro aqui, gente, vou só mostrar, tá? Reptalismo, que faz Esse livro, a pegada dele, eu terminei ele, deve ter uns 15 dias. Fala muito sobre as questões individuais, mas fala mais ainda de como a gente pode, enquanto a Débora estava falando, né? Enquanto nação, instituição, sistemas, como que a gente pode mudar a chave e criar espaços mais favoráveis para a manutenção da felicidade. Esse é da metodologia africana, eu sempre Ubuntu,
que é um livro muito lindo. Esse cara, ele já até faleceu, não sei falar o nome dele também não, é o arcebispo Tutu. Ele tem vários vídeos no YouTube, ele gravou, inclusive, com Dalai Lama, talvez, um documentário muito legal. E tem outras, né? Tem a psicologia positiva, tem o próprio FIB, que eu falei que eu sou muito fã, Felicidade Interna Bruta do Butão, mas tem esse livro que eu acho que ele fala da logoterapia, que me deu um insight de falar sobre isso, que esse livro é de um médico psicanalista, não sei o que ele é no final das contas, o Viktor Frankl, e ele é o criador da logoterapia, e ele fala que, isso é o que eu interpretei do livro, tá, gente? Ele fala que ter pequenos propósitos ajudam a garantir a saúde mental. Então, não estou dizendo assim, qual é o propósito da vida, a gente já falou disso até em outros episódios, mas aqui ele traz uma ideia de trabalhar com uma ideia de tempo menor, assim, qual que é o meu motivo de viver hoje? Qual que é o meu propósito para hoje? Então, às vezes, para quem está em sofrimento mental, é levantar da cama. Não, para mim é terminar um trabalho. Não, para a Michelle vai ser correr 10 quilômetros. Mas que a gente vislumbre pequenos objetivos que nos deem alegria de fazer, né, de viver o processo e de cumprir. Então, eu gosto muito dessa metodologia, que é o que eu adaptei da logoterapia para a minha vida, que às vezes a gente fica triste mesmo, não é uma depressão, uma crise grave de ansiedade, são emoções que fazem parte da vida, e que a Michelle estava falando de formas da gente lidar, e eu acho que essa forma que o Viktor Frankl traz é uma forma bem bacana, a gente ir aos pouquinhos, sem ter grandes metas e objetivos, ser acolhedor consigo mesmo e pensar, hoje o que eu quero é isso. E que tem a ver com desejos, né? Que não seja uma meta, hoje eu quero ganhar $1 bilhão, hoje eu quero, né? O que a Débora trouxe de ser produção, não. Onde que está meu desejo? E correr atrás disso. Legal, Lu, você trazer a questão dos pequenos desejos, né? E as pequenas conquistas que a gente pode colocar, os objetivos diários, porque é legal a gente trazer aqui também que nós não estamos, gente, partindo do mesmo lugar. Então, tem um espectro grande aí de saúde mental e de percepção de como nós somos e como nós estamos, como nós estamos operacionalizando a vida, que tem que ser levado em consideração. Mas a gente vai citar aqui alguns pontos de desenvolvimento que, independente do momento onde você esteja partindo, né, de onde você esteja começando, independente do desafio, de quantas emoções e blocos de energia e você vai ter que mover para conseguir operacionalizar isso, eles são indispensáveis, porque fazem parte do que é ser humano e o novo humano, que na verdade é o humano real. Tem uma frase que eu esqueci quem disse, mas a gente pode colocar na descrição do vídeo, foi um ativista indígena que fala que o futuro é ancestral. Vocês lembram de quem é essa frase? O nome dele, você sabe? Deve ser o Ailton Krenak. Acho que sim. Depois mas eu uso essa frase direto, eu achava que era até uma mulher. Enquanto você terminei, nós vamos dar um Google aqui. Bom, e aí por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso aqui que a gente vai citar agora, e é o momento que você vai pegar papel e caneta, e eu só não vou mostrar o meu aqui, porque não está bem escrito, e eu faço isso todos os dias. Aí o da Michelle, ela mostrou, não vai aparecer, então eu vou mostrar o meu. Tudo que eu estou reescrevendo aqui, ó, tem um monte de coisa colada do lado que eu fico aqui na minha mesa para me lembrar desse meu processo de reprogramação e de voltar para quem nós realmente somos. Porque tudo isso que nós falamos aqui são programas, são paradigmas, como a Lu trouxe, que estão instalados em nós. E isso é fisiológico, é físico, é vício da biologia do corpo. Então, a gente precisa ter um caminho mais ativo, uma busca ativa por esses lugares e vínculos seguros, que já é o primeiro ponto que você pode colocar. Então, você vai se atentar à sua respiração e fazer exercícios de respiração mais conscientes. Você pode pesquisar sobre meditação e começar a silenciar todos esses diálogos mentais que nós temos, que inclusive colocam para a gente qual é o paradigma que nós estamos inseridos, porque os seus pensamentos, eles não são por acaso. Então, os medos que se passam na sua cabeça, as sensações de mal-estar, as mentiras, os sabotadores que ficam aí pipocando na sua cabeça, contam o que tem instalado dentro da sua psique. E isso aí que vai criar um complexo emocional, que um dia vai ficar denso o suficiente para entrar dentro do nosso aparelho físico, né? Como a somatização de um sintoma,
ou até algo neurológico mesmo, que já vai para a parte física do cérebro. Então, é muito importante que a gente volte, então, para meditação, silenciar, o que alguns autores chamam de dieta mental ou dieta psicológica, que é você perceber o que você está consumindo, como dissemos, e o que está se passando pela sua cabeça. Oração, e esse momento de conexão, independente da fé que você tenha, mesmo que seja fé no cosmos, que é voltar para esse campo de existe algo maior que nos rege e nos sustenta, que nos sustenta mesmo, e durante um processo, principalmente de gestão de crise, é muito importante para a gente sustentar a angústia que é o processo de transformação, de se literalmente, né, como o pleonasmo aqui, de se transformar em nova pessoa, ou voltar a ser o que nós somos em essência, abrir mão de todas as mentiras que nós inoculamos no nosso sistema. Débora, é desafiador, não dou conta, não consigo. Eu sei, nós sabemos que é. E, de novo, você não está partindo do mesmo lugar que eu estou, ou que a Lu está, ou que a Mi está, ou que os amigos estão, ou que o seu chefe está, ou que os seus liderados estão. Por isso, você vai ter que olhar para você. Deixar de olhar para a grama do vizinho para ver o que vai funcionar e o que você dá conta de fazer hoje, desde que você faça. Porque se você não inocular novos hábitos no seu sistema, você não vai sair do lugar. Então, Débora, o que eu dou conta hoje é, quando eu acordar, eu vou fazer 5 minutos de respiração e vou começar o meu dia, e no final do dia eu vou fazer o meu exercício físico. Ótimo! E depois de 3 meses fazendo isso, você vai sustentar, colocar mais conteúdos de estudo, como o que nós fazemos aqui. E assim vamos caminhando e trocando quem nós somos. E é isso que muda a nossa vida. Sabe uma coisa que eu gosto muito de fazer, que me ocorreu agora? Principalmente quando a mente está muito tagarela e parar para meditar, né? Porque o que tudo isso coloca para nós? Trabalhar o nosso estado de presença, que é ficar no aqui e agora. Se a gente soubesse fazer isso, não teria ansiedade, não é? Os psicólogos, psiquiatras estariam tudo desempregados, enfim. Brincadeira, tá, gente? Não sei se é tão brincadeira assim. Enfim, vou falar de um exercício que eu não gosto. Não é tão brincadeira, mas vai demorar. Nosso emprego, galera, vocês não precisam ficar preocupados, não, que não vai pegar a nossa geração, não. Vamos deixar para os próximos. Mas, enfim. O estado de presença, eu acho que com a música, para mim, é muito mais fácil. Então, eu coloco uma música que eu gosto e canto aquela música com toda a presença que eu tiver, sabe? E o bem-estar, assim, é imediato. Então, quem tem essa dificuldade para parar, né, às vezes está num lugar barulhento, meditar é uma coisa difícil para caramba, eu pessoalmente acho. Então, eu uso a música. Acordei e vou pôr essa música. E aí eu canto, assim, divinamente, como se eu estivesse fazendo uma oração mesmo. E eu acho essa estratégia me ajuda bastante nos dias que a cabeça está mais agitada. Colocando aí, então, a importância das políticas públicas, né, para a gente pensar uma saúde mental integral, a Lu trouxe, né, a questão dos grandes manicômios, né? A gente tem no Brasil um movimento de reforma psiquiátrica que exatamente questionou as grandes internações, esses grandes espaços, né, de depósito mesmo de pessoas que não necessariamente tinham adoecimento mental, né? Era um depósito para os excluídos mesmo. Então, houve um movimento, né? Esse movimento ainda existe, né? Porque a gente não para, né? As coisas não param, a gente está em constante movimento. Então, corre sempre o risco de retroceder, né? Em substituição a esses grandes lugares, né? As grandes internações, no Brasil a gente tem uma rede de atenção psicossocial que funciona, né? Em Belo Horizonte são os CERSANs. No resto do Brasil tem o nome de CAPS, né? Então, oferece o atendimento gratuito, suporte a crises, as unidades básicas de saúde, grande parte delas também contam com um profissional de saúde mental. Se você não conseguir esse profissional no postinho de saúde perto da sua casa, você vai ser direcionado a procurar onde você vai ter, né, minimamente um acolhimento e uma orientação de como conduzir aí algum suporte. Os hospitais continuam existindo, né? Na rede pública hoje não existem mais aquelas longas internações em que as pessoas ficavam anos, né?
Eu atendo pessoas que já ficaram 11 anos em manicômios, 17 anos em manicômios, isso não existe mais, né? Então, hoje as internações são de curta permanência, né? Isso no setor público, né, que é onde eu tenho conhecimento. No setor privado, né, existem ainda, né, hospitais psiquiátricos privados, mas eu acredito que existe um suporte legal, né, que a gente não processa mais as internações da forma que elas eram processadas antigamente. Eu queria fazer a sugestão de 2 livros também. A Lu falou da importância da questão hereditária, né? Eu não estou com eles aqui, mas tem um que o título é Não Começou com Você, como o trauma familiar herdado nos define e como dar um fim a esse ciclo. Fala bastante dessa questão da epigenética, né, que muitas vezes nós manifestamos, inclusive no nosso corpo, questões da nossa ancestralidade, muito bacana. E tem um livro também da logoterapia, que é uma indicação de um paciente meu, que é a bailarina de Auschwitz. Ela ficou no mesmo campo de concentração que o autor desse livro aí que você mostrou, Lu. Então, é bem legal também, vale a pena a leitura. Bom, para fechar essa conversa tão importante, né? A Michelle falou que existe um marco de janeiro branco, mas é de janeiro a janeiro, né? As questões de saúde, elas são diárias, deveriam ser diárias, né? Mas com leveza, a gente tenta fazer isso nós 3 individualmente, e acho que para a gente ter mais tranquilidade e a própria leveza para discutir esse tema, primeiro a gente desmistificar, né? A gente entender que saúde mental é uma questão que pode acometer a qualquer um de nós, e pelo que a OMS diz, irá, em algum momento da vida a gente pode ter sintomas mais fortes do que essas emoções que a gente experimenta nessa existência, mas que a gente tenha não só esses lugares seguros, como a gente comentou ao longo dessa conversa, mas que a gente tenha espaços públicos e lugares que tenham mais acolhimento para essa conversa e para esse tema, que hoje ainda é muito difícil. A gente vê poucos homens falando de saúde mental, poucos homens lidando com as suas emoções, o índice de suicídio no gênero masculino é alarmante. Então, que a gente consiga desmistificar isso, não só para esse gênero, para todos os gêneros, e que a gente tenha essa tranquilidade de poder discutir esse tema, de poder falar, de ser vulnerável, né? Eu, Michelle e Débora, a gente tem as nossas fofocas quânticas, como a Débora falou, a gente compartilha, a gente fala das nossas dores, a gente reforça esse lugar seguro entre a gente, porque isso é da existência, todo mundo passa por isso em maior ou menor medida em algum momento da vida. Então, desmistificar isso e saber que isso faz parte da vida. Acho que é um recado importante para a gente, acolher isso como parte da nossa existência. Bom, ficamos por aqui, esperamos que vocês tenham... Não ficamos por aqui, Michelle quer falar. Só quero falar que a gente vai continuar falando sobre saúde mental nos próximos episódios, então nós teremos 2 convidados que a gente vai poder explorar mais um pouquinho essa temática. Pronto, agora pode. O OMS colocou ano passado e esse ano como prioridade nas tratativas de saúde a saúde mental. Então, isso vai cascatear aqui até para a gente, né? Até não adoro gente que desmaia, a gente fortalece. Todos os nossos episódios têm um pouco disso, mas com uma ênfase maior nesses próximos episódios. Então, tem os recadinhos, né? Seguir a gente no Instagram, dar o like, que mais? Inscrever, manda com os amigos. Compartilhar, mandar com os amigos, com moderação. Devo confessar que saí do Instagram, não sinto saudade, sinto abstinência, olha que loucura. Então, vamos ver... Estratégia de saúde mental do ano. Total. O que você falou, que leu quantos livros depois que você saiu do Instagram? Já estou terminando meu 3º livro em janeiro. Então, assim, Instagram é uma extração maravilhosa, tem conteúdos muito bacanas, mas eu me perdi.
não soube ser, como é que fala? O meu filho fala assim, fui moleque. Fui moleque, não soube ser adulta nas redes sociais. Mas o conteúdo, vocês, por favor, assistam, compartilhem com moderação. Comentem. E até o próximo episódio daqui a 15 dias. Um beijo. Beijo, gente. Vamos cuidar.